O vídeo de hoje é para todos aqueles que acham que nunca tá bom o suficiente. A gente vai falar sobre o esquema de padrões inflexíveis, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre os esquemas. Se esse é o teu primeiro vídeo do canal, eu vou deixar aqui a playlist sobre terapia do esquema para que tu possa conferir mais e entender o que é a terapia do esquema, o que são os esquemas, enfim, para te inteirar um pouquinho desse mundo. Hoje a gente vai conhecer a Luzia, uma paciente que chega no consultório com uma aparência muito cansada, com olheiras e com quase que uma mochilinha de peso nas costas. A Luzia, ela vem para o consultório, ela vem buscar terapia porque ela acha que nada do que ela faz é bom o suficiente, que ela sempre pode melhorar e com uma demanda intensa de autocobrança. A Luzia é médica, ela é mãe de 2 filhos, casada e ela é uma profissional muito bem reconhecida na área dela, então ela já recebeu muitos prêmios, ela constantemente é considerada a médica que mais faz pelo hospital que ela trabalha, ela tem muito reconhecimento naquilo que ela faz, então ela tem uma resposta do meio de que sim, ela é muito suficiente, que ela é muito valorizada, muito reconhecida, mas ela não consegue perceber isso que ela faz. Ela sempre está com a sensação de que precisa fazer melhor, ela sempre está ali se cobrando para ser melhor ainda, para buscar mais objetivos, ela incansavelmente está em busca de mais, né? Ela é uma perfeccionista que se cobra bastante, que se exige bastante e que não está mais sabendo da onde tirar dela mesma para continuar nesse looping da autocobrança. A Luzia, ela é uma paciente, então, com um esquema de padrões inflexíveis muito característico, aquela pessoa que se cobra bastante, que se exige demais, que está sempre procurando as pequenas falhas para melhorar, para aprimorar e uma sensação constante de pressão. A gente vai entender agora quais as sensações desse esquema para que tu possa ir identificando, para que tu possa ver se tem alguma dessas sensações presentes no teu dia a dia. Então, a sensação assim mais característica é essa sensação de pressão constante. É sempre uma demanda do que tem para fazer, sempre uma sensação de que talvez não vai dar conta, porque são muitas coisas, é uma apreensão sobre o dia que vem, né? Ai, será que eu vou dar conta? Amanhã meu dia é tão pesado, será que eu organizei bem o meu dia? Porque são muitas coisas que eu preciso desempenhar. Um outro foco importante, né, uma sensação importante desse esquema é um foco muito importante ali no desempenho, então a pessoa ela dá muita importância para desempenhar bem as coisas, para resolver bem, né, um foco na produtividade, na excelência, com bastante intensidade. Além disso, uma dificuldade em relaxar, em aproveitar a vida, em descansar, né, aquela pessoa que organiza um tempo livre na agenda, mas não sabe o que fazer com aquele tempo, não consegue ficar de boa, que nem a gente fala, né? Não consegue aproveitar uma praia, porque tá sempre ali com alguma pulguinha, tá sempre ali com alguma tarefinha que precisa ser resolvida ou que pode ser melhorada, enfim. Além disso, é comum uma sensação de disputa e de competição, então a comparação acaba sendo presente nesse esquema, né? A pessoa tá olhando, mas eu tô aqui descansando, mas a fulana já fez aula de yoga, já foi lá, tomou um café maravilhoso, já deu conta de muitas coisas na vida dela. Então, é uma comparação, uma competição justamente para alimentar essa busca pelo desempenho, essa busca de onde pode ficar melhor, onde pode ser mais aprimorado, onde pode ser refinado, mas é num nível que nunca tem fim, né? Não importa o que a pessoa já fez, ela sempre está em busca de mais. E últimas 2 sensações para a gente caracterizar então o esquema de padrões inflexíveis. Uma delas é que a própria pessoa, na maioria das vezes, não tem consciência do tanto que ela se cobra, do tanto que ela se pressiona, né? Até no Insta eu criei um texto esses dias sobre o dia que eu descobri o quanto eu me cobro, porque isso é um fato característico desse esquema de padrões inflexíveis. A pessoa acha que ela está se cobrando num nível ok. E aí as pessoas que estão em volta dela, né, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho mesmo,
veem aquilo, né, conseguem ter mais críticas sobre o nível da autocobrança daquela pessoa e aí apontam para ela, mas para a pessoa que tem esse esquema é muito difícil de dar o peso real para o quanto que ela se cobra. Então, existe uma minimização da autocobrança, né? Não, mas isso aqui qualquer um dá conta. Não, mas o meu dia nem tá tão cheio, eu atendi 12 pessoas, isso aqui é tranquilo, né? Eu deveria conseguir atender melhor, eu deveria não me sentir pesada, né? Então, essa minimização da autocobrança, ela é bem característica. E as últimas sensações, elas vão ter a ver com a característica que trouxe a Luzia para o consultório. Cansaço, estresse, né? Que nem aquele áudiozinho do meme lá da cansada, enfim, aquele clássico que vocês devem conhecer. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. É muita fadiga, é muito estresse, é muita pressão. Às vezes sintomas de ansiedade começam a vir, assim, ai, será que eu vou dar conta do meu dia? São tantas coisas, né? Então esses sintomas físicos, eles vêm de tanta pressão, né? De tanta exigência que a pessoa tá colocando nela. E às vezes a pessoa ali vai se dar conta dos sintomas, porque os sintomas às vezes dificultam que ela consiga dar conta do dia, né? Então ela quer se livrar do sintoma para conseguir dar conta das coisas. Às vezes é um intestino ali mais sensível, outras vezes é uma dor de cabeça constante, enxaqueca constante, tensão, né? Então essas são as sensações características desse esquema para a gente caracterizar para a gente conhecer ele um pouquinho melhor. O esquema de padrões inflexíveis, então, como a gente viu bem nas sensações, né, já dá uma boa pincelada, ele é inimigo da vida boa, ele é o inimigo do relaxamento, do prazer, né? Para esse esquema, sempre pode ser melhor, existe a tirania dos deverias, né, do tenho que, então eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer, eu preciso atender mais essa pessoa, eu preciso ganhar mais, eu preciso ser mais bonita, eu tenho que agir bem 100% do tempo, né, então essa cobrança, essas regras que a gente não sabe nem de onde que vem e segue seguindo elas, enfim. Os níveis de exigência são altíssimos, o nível de autocobrança é altíssimo, o nível de rigidez também acaba sendo alto, né? Então eu tenho que fazer, eu tenho que seguir minha rotina. No domingo, 5 horas da tarde, eu já tenho que estar com a semana organizada, senão vai acontecer ali um problema, eu não vou dar conta de tudo que eu preciso dar conta. Um foco muito grande na produtividade, no desempenho, então tem que ser mais rápido, tem que ganhar mais dinheiro em menos tempo, né? Um foco na eficiência também muito grande. E um ponto interessante desse esquema, que acaba sendo às vezes deixado em segundo plano, mas que é uma sensação importante para a gente considerar, que é a sensação de se sentir constrangido, envergonhado, inferior, caso não atinja os padrões elevados que se propôs. Então, aqui a gente vê que o problema não está nem na sensação de não ser capaz, mas o problema está no nível tão alto da exigência que não tem fim e que, se a pessoa não atinge, gera nela essa sensação tão ruim e essa sensação tão negativa sobre a sua autopercepção. Como será que esse esquema se desenvolve, né? Qual é a origem familiar que propicia o desenvolvimento do esquema de padrões inflexíveis? Então, muito comum que um dos pais, às vezes os dois pais, tenham esse esquema, tenham um jeito de lidar com a vida mais rígido, mais exigente com eles mesmos, né? Aquela pessoa que nunca tirou férias, que tá sempre focado no trabalho, que indiretamente, ou às vezes diretamente mesmo, ali em forma de ensinamento, de conselho, ensina para a criança que ela precisa desempenhar cada vez melhor, que ela precisa dar um foco importante para o trabalho, né? Então, esses modelos parentais voltados, né, para o desempenho, voltados para a exigência, voltados para o que tem que fazer, para o que tem que dar conta. Um outro ponto aí da origem do esquema de padrões inflexíveis é quando os pais só reforçavam ou acabaram deixando a sensação daquela criança de que ela só é amada ou ela só é importante para aquela família quando ela era bem-sucedida. Então, quando ela tirava 10 na prova, é que os pais iam lá e valorizavam ela ou recompensavam de alguma forma, e aí o valor dela, por fazer coisas banais ou por ser
uma criança ali na média acabava não sendo reforçado. Então, o amor condicional, nesse sentido de condicionar o desempenho à valorização, é uma característica bem comum da origem desse esquema também. E por fim, o esquema de padrões inflexíveis pode aparecer como uma hipercompensação às sensações de defectividade, de privação emocional, de fracasso, outros esquemas que fazem com que a pessoa lute contra aquela ideia, se exigindo. Então, por exemplo, no esquema de defectividade, a pessoa pode se sentir inferior ou pode se sentir mal ali com os defeitos dela, com a essência dela, e aí o esquema de padrões inflexíveis vir como uma forma de ela enfrentar. Então, a ideia de que se eu for perfeita, vão me aceitar. Se eu for muito boa, eu vou ser amada. Se eu desempenhar muito no meu trabalho, eu vou ser alguém de valor, Então é uma condição, é uma esperança, entre aspas, que essa busca pelo desempenho faz. Tem um vídeo aqui no canal que explica um pouquinho dessa relação entre a sensação de inferioridade e a busca por ser sempre melhor, ou a busca pelo desempenho, que talvez seja um vídeo interessante para que tu possa assistir agora e entender melhor essa relação. É o vídeo que se chama Como Aceitar que Não Damos Conta de Tudo e Tudo Bem, que é justamente essa ideia que a gente vai entender nos antídotos contra o esquema de padrões inflexíveis, que é muitas vezes suportar que a gente vai ser imperfeito, que às vezes a gente vai ficar na média mesmo, às vezes a gente vai ficar no 9 e não no 10, e isso não diz sobre o nosso valor. Inclusive, é importante que a gente fique na média, que a gente aguente não se desempenhar sempre, o tempo todo, para a gente ver que o mundo não acabou, que a gente ainda tem relações que nos importam, que a gente ainda é uma pessoa que tem sim, o seu valor, a sua importância, e que o padrões inflexíveis muitas vezes mascara isso e mantém a sensação de que a gente não é bom se a gente não se desempenhar muito. O que é uma sensação bem injusta, bem difícil da gente sentir. Então, eu já dei um spoiler aqui sobre os antídotos, vamos entender juntos algumas estratégias para a gente lidar com o esquema de padrões inflexíveis e poder, talvez assim, pelo menos minimizar ele um pouquinho, Pelo menos ter uma contraproposta aí para esse esquema. Nossa primeira estratégia, então, é listar quais as áreas da vida que tu acha que tu tem te desempenhado ou te exigido acima da média. Olhar ali realistamente, friamente, quais as áreas que tu acha que talvez tu tá pegando um pouquinho pesado demais. É no trabalho, quem é pai e mãe, às vezes é na educação dos filhos, é na aparência, em qual área que é que tu tá pegando pesado demais. Listar essas áreas, porque provavelmente quem tem o esquema de padrões inflexíveis vai aí acabar vendo que se exige bastante em praticamente todas as áreas, Então é importante a gente ter essa consciência do quanto a gente está se exigindo e em quais áreas que é, ter isso bem claro. O segundo ponto é a gente fazer uma lista das vantagens e desvantagens de se exigir num nível tão alto. Porque quando a gente fala em funcionamento, quando a gente fala em personalidade, claro que existe algum ganho, ou existiu algum ganho lá atrás. E quando a gente vai falar de padrões inflexíveis, é claro que os ganhos, eles aparecem também. Então, alguém que se dedica muito, que nem a Luzia, que era uma médica renomada, que ganhava prêmios, claro que isso é bom. Mas a gente tem que sair um pouquinho das vantagens e também olhar para as desvantagens. Também olhar para o que custou para ela o prêmio de melhor médica daquele setor naquele ano. Qual foi o preço que ela pagou para ter aquele prêmio? Qual é o preço que tu tá pagando para te desempenhar tanto ou para te exigir tanto nessa área para ganhar os benefícios daquilo? Então é uma análise dos prós e contras para justamente ver se tá valendo a pena, se tem como aumentar as vantagens e diminuir as desvantagens, Fazer uma análise mais eficiente sobre o padrões inflexíveis, sobre o nível de exigência. A nossa quarta estratégia é imaginar, criar cenários, pensar como seria a vida se tu não te cobrasse tanto o tempo todo.
O que que tu faria, como seria teu dia, como que tu te sentiria se talvez ali naquele domingo de tarde que tu te propôs a não trabalhar, se de fato tu conseguisse não trabalhar, como seria essa realidade, né? O que que aconteceria na tua vida, como que tu poderia te sentir, o que que tu poderia fazer, enfim, imaginar, visualizar esses cenários onde a cobrança, onde o desempenho, onde a exigência não são os fatores principais, né? Onde existe o espaço do relaxamento, onde existe o espaço da banalidade, do trivial, da brincadeira. Enfim, essa é uma tarefa assim bem importante, é um antídoto também bem importante para a gente poder sair um pouquinho do fluxo do desempenho. E a nossa última estratégia é fazer uma conta. Então, é imaginar que tu conseguiu diminuir 25% do teu nível de exigência. Como será que seria isso? Como será que seria se tu tivesse ainda sendo uma pessoa que se exige, ainda uma pessoa que quer ter um bom desempenho no trabalho, ainda um profissional respeitado, importante, uma pessoa que é dedicada, mas com 20% a menos da exigência que tu te coloca? Será que seria mais tranquila a vida? Será que seria mais agradável? Será que teria espaço para outras coisas além do desempenho? Provavelmente sim. E por fim, alguns lembretes sobre esse esquema, sobre a nossa busca por exigência, por desempenho. Muitas vezes, quando a gente está nos exigindo demais, a gente tem como se fosse um dreno da nossa energia, assim, a gente vai sendo sugado ali, a nossa essência vai aparecendo menos, né? A gente vai muitas vezes pesando, vai sobrecarregando não só o nosso corpo, não só a nossa mente, mas às vezes as pessoas que a gente convive, né? A gente às vezes se torna uma pessoa mais assim irritadiça, ou mais mal-humorada, ou mais fechada, porque tá muito focado no desempenho. E isso é muito importante que a gente se lembre o preço que o desempenho num nível excessivo traz, né? O preço que é a gente drenar a nossa energia para ter um desempenho ali acima da média. Será que no final das contas faz tanta diferença assim, né? Será que a gente não poderia pegar mais leve ou fazer de um jeito que ficasse bom também para nós? E o último lembrete é que a gente não cria memórias, que a gente não faz conexão enquanto a gente está focado no perfeccionismo, no detalhe, no desempenho pelo desempenho. A gente ainda pode ser excelentes profissionais, excelentes pais, excelentes parceiros, excelentes amigos e cuidar da gente mesmo e pegar um pouquinho mais leve, né? E fazer de um jeito que não fique tão pesado. Ainda é possível ser muito, muito bom sem usar os padrões inflexíveis, sem usar a exigência exagerada. Então eu espero que tenha feito sentido para vocês. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Se precisar também, retoma ele, olha mais vezes, né? No livro Reinvente Sua Vida tem um capítulo que fala só desse esquema, então é bem legal se vocês puderem dar uma olhada, porque essas estratégias e as características ele vai falar muito mais ali naquele capítulo. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo. Se tu não deixou teu like, aproveita e já deixa. E te inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos.